Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Prado Barber. Então, se você chegou até aqui, já quero pedir para você se inscrever, para curtir aí o nosso conteúdo. E galera, hoje o corte escolhido aí pelo nosso modelo, pelo nosso cliente, foi um high fade, galera. É isso mesmo, então mostrando aí o antes, como que tava o cabelo dele. Hoje eu vou fazer o corte com essa máquina VGR, é o primeiro corte que eu tô fazendo com essa máquina muito boa por sinal, muito potente. Então vamos lá galera, primeira coisa que eu faço, já venho na zero baixa, fazendo aquela marcação. Lembrando que o high fade se caracteriza pelo quê? Corte acima, né, ali daquela recessão baixa. Então todo corte que você faz acima da recessão baixa pode se caracterizar como um high fade, beleza? Aí temos o degradê e o disfarce. Degradê, ele é um corte mais limpo, né? E o disfarce fica um pouquinho mais marcado, é uma transição mais simples. Bom, vocês podem observar aí no vídeo que tinha uma marquinha ali do outro lado, porque a princípio ele pediu para fazer um mid fade, que seria a marcação mais baixa. Então vocês podem ver a diferença de uma marcação para outra. E logo após ele pediu fazer um high fade, então comecei a gravar o vídeo desse outro lado. Então galera, primeiro eu passo a zero baixa, né? Como foi passado e fiz essa marcação. Logo após eu venho tirando esse volume, tirando esse peso, né? Até para facilitar o corte, com o pente 2. Então poderia ser o pente 2, poderia ser o pente 3, poderia ser até o pente 1,5, de repente na alta. Mas como eu quero preservar um pouquinho mais aí, não quero tirar tudo de uma vez, até para fazer um encaixe, então eu venho passando o pente 2 na baixa mesmo, somente para tirar esse volume, ok? Então, ó, após tirar esse volume, o que eu vou fazer? Agora eu posso começar a trabalhar com a minha graduação, então eu já venho na zero alta. Então, faço a marcação, subo mais um dedo aí na zero alta, ok? Limpando bem. Lembrando assim, que você tem que passar essa marcação, o legal é ela ficar toda padrão, galera, entendeu? Então, se você sobe um dedo na frente, você sobe, né, um dedo aí nessa marcação durante todo o corte para fazer uma marcação bem paralela. Isso daí vai garantir que o seu corte não fique cheio de imperfeições com várias camadas. Depois que a gente passou a zero baixa e a zero alta, aí eu coloco a zero, né, na baixa, dou só aquele toquinho que eu já mostrei em outros vídeos para vocês e venho fazendo a conexão desse corte, ok? Então eu venho limpando, venho dando aquele toquinho, né, sem pressa ali para fazer esse encaixe. E o cabelo do nosso cliente é um cabelo que ele é bem grosso, é um cabelo assim que para cortar ele tem bastante volume, é um cabelo bem grosso, então eu tenho que passar, né, devagar, tenho que passar algumas vezes ali e tomando cuidado para não marcar. E galera, essa máquina eu gostei bastante, tá? Essa máquina não é minha, essa máquina é de um barbeiro que trabalha aqui junto com a gente. E chegou ontem para ele e na hora de fazer o corte a gente, né, já testou a máquina e tal. Então esse é o primeiro corte, ainda estava me adaptando com essa máquina. Porém é uma máquina muito boa mesmo, custo-benefício excelente. Bom, depois que a gente fez o encaixe da zero baixa com a zero alta, aí eu já venho com o pente 1. Então eu venho passando o pente 1, subo mais um dedo, ok? Então você vem passando, aí eu já começo a fazer um movimento mais em C, ok? Venho passando, limpando um pouquinho e um movimento um pouco mais reto, né? Então assim, com isso eu já preservo um pouco e acabo não entrando muito no cabelo dele. Depois que passou o pente 1, galera, aí o que eu faço? Já venho com a zero alta, né? Então, eu não tenho o costume de usar o pente meio, tá? O pente meio eu uso para outra finalidade, né? Em outro tipo de corte. Mas normalmente na graduação do dia a dia, da zero alta para A1, eu não uso o pente meio, eu venho na própria zero alta. Lembrando que o que tira a marcação é o movimento que você faz com a máquina, tá? Então você pode perceber que eu sempre trabalho com um movimento um pouco mais na diagonal, entendeu? Porque na vertical, se eu faço de baixo para cima, eu posso acabar marcando o degradê. E quando eu faço um movimento na diagonal, usando ali a ponta da máquina, né, os cantos da máquina, eu acabo criando como se fosse um serrilhado no cabelo. E esse serrilhado, esse movimento na diagonal, acaba tirando a marcação de uma forma mais fácil. Bom, o próximo passo qual que é?
subi, lembrando sempre da escadinha, galera, 0 baixa, 0 alta, 1, a próxima qualquer, 1,5, ok? Então eu uso o pente 1,5, subo mais um dedo aí na marcação, né? Vocês podem observar que eu sempre vou preservando ali a parte de cima do cabelo dele, tá? Normalmente quando é um cabelo mais alto, um cabelo maior, eu faço aquela divisão de ferradura. Nesse caso, não precisei fazer, porque primeiro que já é um cliente que eu já corto o cabelo dele há bastante tempo, já conheço o cabelo dele, e como ele penteou o cabelo para o outro lado, então isso facilita um pouco mais, tá? Então depois que eu passei o pente 1,5, eu volto o quê? No pente 1. Então eu sempre falo da escadinha, eu subo um degrau, volto um degrau e limpo. Eu subo um degrau, volto um degrau e limpo, ok? Então eu já venho com a 1, dou só aquele toquinho, né, na pontinha dela e venho trabalhando nessa marcação. Então você pode começar a perceber que o corte já vai encaixando, entendeu? Acho que a iluminação acho que tá até legal para vocês. Esse corte que eu fiz já era bem tarde, né? E era o final de expediente e tal. Mas ficou um corte bacana. Espero que vocês estejam gostando aí. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, vai comentando aí que nos comentários eu sempre vou respondendo vocês. Bom, galera, depois de ter feito ali na 1,5, feito o encaixe com a 1, né, eu sempre gosto de dar aquele talento final, né, aquele polimento. Então o que eu faço? Às vezes, a maioria das vezes eu venho na 0 alta, às vezes vou trabalhando na 0 baixa, dando um toquinho. Então às vezes a gente passa a máquina e às vezes o cliente pode ter alguns folículos que tem mais cabelos, né? Então normalmente naquela parte que tem mais cabelo, concentra mais cabelo, ela fica mais escura, né? Então por mais que você passe a máquina, vai ficar sempre um lugar ou outro com uma mechinha mais escura. Então eu sempre venho dando aquele polimento, né, trabalhando para tirar isso. Depois de feito esse polimento, vamos começar na parte que a gente vai fazer vai navalhar o cabelo dele, né? Lembrando que eu gosto de trabalhar com a shave, faço também com a navalha, né? Já mostrei em alguns vídeos a diferença da navalha e da shave. Só que na shave, galera, ela tira 1 grau mais baixo que a navalha. Então, se você navalhar, você pode passar a shave, que o seu corte vai ficar mais claro. Ou seja, você vai aumentar o contraste do seu corte, tá? Então, eu venho passando a máquina de acabamento de cima para baixo, que ela acaba tirando um pouquinho mais do que se você trabalhar ela de baixo para cima, né? Ela normalmente. Então já venho dando aquela limpada. Você pode ver que fica uma marquinha um pouco mais clara em relação ao degradê. Então depois que eu passei ela de cima para baixo, criei essa marcação mais clara, eu venho com ela de baixo para cima, limpando. Então eu venho passando ali, ó, a pontinha, né? Sempre trabalho com a pontinha da máquina, movimento ali diagonal, e vou fazendo esse polimento. Então você pode observar que o degradê, né, já está praticamente todo encaixado. Já preservei a transição ali de onde eu vou fazer a parte do navalhado e venho limpando com a maquininha de acabamento. Bom, depois que eu passei a maquininha de acabamento, vem a parte que eu vou navalhar. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia trabalhar tudo na maquininha de acabamento, deixar ela bem baixa, ou de uma forma mais prática, até porque a lâmina, né, da máquina de corte é maior, tem uma superfície de contato maior com a pele, então eu coloco na 0 baixa e já venho limpando. Então quando você observa que eu passo a 0 baixa, você pode observar que fica mais escuro em relação à parte que eu já passei a maquininha de acabamento. Então essa pequena diferença de tom garante que na hora que eu passe ou a shave ou a navalha, eu tenho essa marcação, entendeu? Então eu tenho certeza que onde eu navalhar vai ficar todo por igual, tá? Porque se você, de repente, passa a máquina de acabamento em tudo, não tivesse deixado essa marcação, quando eu venho passando a shave ou, né, a lâmina, poderia ficar uma parte mais alta que a outra e tal. Então eu gosto de trabalhar assim sempre numa proporção, tá? Que eu gosto que o corte dos dois lados da cabeça ou a parte de trás e tal, ele fique sempre no mesmo tom. Lateralmente tem que ficar sempre no mesmo tom, garantindo que toda aquela faixa que é de cada pente fica exatamente na cor certa, tá? Isso é o que deixa o corte limpo, é um corte organizado. Bom, agora vamos passar a shave, né? Essa shave da Camei, galera, foi um achado assim sensacional. Ela é muito boa mesmo.
vocês terem uma ideia, eu tinha uma shaver da Endes, que assim é top do mercado, tá? Usei ela por muito tempo, na faixa de R$500, R$600 em alguns sites, dependendo. E galera, essa da Kemei eu paguei R$150 e ela corta mais do que a da Endes, que custa 3 a quase 4 vezes o preço dela. Depois eu posso até fazer um vídeo para vocês explicando a diferença da lâmina das duas, do corte, tá? Que tem uma diferença assim, bem simples, mas que no final dá muito resultado. Bom, então eu venho passando a shave sem muito o que falar aqui, porque você vai passando a shave, preservando ali, tá vendo? Eu deixo um fiozinho ali, né, de conexão de uma da outra. Depois que eu passei, limpei bem a parte de baixo, aí eu venho fazendo essa parte da conexão. Eu já não venho fazendo direto porque eu prefiro trabalhar dessa forma. Então primeiro eu limpo tudo embaixo, deixo aquela marcaçãozinha e depois eu venho de baixo para cima, quando necessário, de cima para baixo. De baixo para cima, a shave tira mais, que ela levanta o cabelo e corta, né? E de cima para baixo ela dá uma leve desbastada no cabelo. Então para você fazer uma conexão com a shave, você pode fazer isso. Às vezes até alguma marquinha, alguma mechinha um pouquinho mais escura, você pode vir com a shave e bater de cima para baixo, que ela vai tirar essa marcação, ok? Então galera, depois de feito isso, o que eu falei para vocês, eu faço aquela divisão de ferradura, tá vendo? A maioria dos cortes, nesse eu não precisei fazer. Porém, depois que eu faço o corte, eu sempre dou aquela conferida, porque já aconteceu o cliente, né, de cortar o cabelo em outro lugar e depois vir aqui e falar, cara, eu não gostei que eu fui em um lugar, o cara deixou um bigodinho. Então até eu entender o que era esse famoso bigodinho, né, que o cara falava, aí que eu fui prestar atenção que era justamente isso, né, porque no local que ele cortava, o barbeiro não tirava essa divisão. Então o cabelo que é da lateral é da lateral, que é de cima é de cima. Você não pode misturar esses cabelos. Então eu venho usando essa técnica aqui com o próprio pente. Você pode observar que eu já pentio e não tem mais cabelo, tá? Então, conexão feita. Agora, depois da conexão feita, o que eu venho fazendo? Eu venho fazendo um acabamento com a lâmina, né? Porque assim, eu posso passar a máquina, mas a lâmina ela vai me dar mais precisão nesse momento. Então, nesse caso, como é um high fade, eu não precisei nem passar a maquininha de acabamento, ok? Se fosse dependendo um corte numa zero alto, acho que até a zero alto eu ainda faço com a maquininha de acabamento. Mas zero baixo em diante eu já não tenho necessidade, até porque você vai perder tempo. Vai ficar uma marcação muito clara, você basicamente não vai conseguir se guiar, então já é mais fácil vir na lâmina. Então, eu sempre tento preservar o mais natural possível quando eu faço o pezinho do cliente. Eu não gosto de entrar muito, até porque se você entrar muito, passa 2 dias, você já perdeu todo aquele acabamento. Então, se você tenta fazer o mais natural possível, esse corte vai se preservar por mais tempo, tá? Como eu falei para vocês, a shave ela tira mais que a lâmina, porém, às vezes aquela parte ali atrás da orelha e tal, às vezes sempre fica uma pontinha de cabelo ou outra. Então, para garantir que está sempre tudo certinho, eu venho fazendo esse polimento. Depois disso, venho com um pente corrido, né, na parte aqui do rodamoinho, tirando apenas o necessário para fazer o encaixe desse cabelo, tá? Então, observa que ele é um cabelo mais ondulado, né? Ele não é um cabelo cacheado e também não é um cabelo liso, ele tem uma leve ondulação. Então, venho tirando todo aquele famoso bigodinho, tá vendo? Para fazer essa conexão e deixar o melhor possível para o cliente. Porque às vezes o cliente chega em casa e vai pentear o cabelo, né? Muitos não sabem pentear o cabelo, essa é a verdade. E eu não quero que ele fique com um corte com uma parte estranha ali, beleza? Então vamos lá, galera. Ele me pediu que só tirasse um pouco em cima, então assim, pouca coisa. Não queria que mexesse muito, até para dar esse contraste. Então, como vocês podem observar, o corte na shave, um high fade, a diferença de tonalidade do cabelo. O cabelo dele é um cabelo que é bem escuro, né? Bem grosso. Então você pode observar que fica assim, como que eu posso falar? Fica um contraste bem alto, ok? Fica aquela parte mais escura e a pele dele mais clara. Então isso é bem legal, galera. Então vamos lá, cortando na tesoura, o que eu sempre gosto de fazer? Penteo o cabelo dele sempre pro lado que ele vai cortar, ok? Pro lado que ele vai pentear. Venho fazendo primeiro uma faixa central, tá? No cabelo dele, fazendo a minha guia. Então venho fazendo ali várias mechas, né? Para cortar. Quanto mais próximas dessas mechas,
mais garantia eu tenho que o corte estará todo por igual. Então, se você faz de repente 2 a 3 mechas no cabelo desse que tá grande, que tá curto, aliás, você vai pular uma faixa muito grande de cabelo. Então, o seu cabelo vai criar vários, se você olhar ele lateralmente, você vai criar várias ondulações nesse cabelo, ok? Então, depois que eu faço a faixa central, eu venho fazendo as laterais. Então, aqui eu sempre mantenho um padrão na hora de fazer esse corte para não me perder. Eu acho uma das coisas, né, mais chatas que tem é você se perder no corte. Você não saber onde você está, você não saber o próximo passo, você não saber o que você já fez. Então, eu sempre faço a parte central, depois esquerda, direita. Sempre faço isso, galera, e funciona bem porque você não se perde no corte. Então eu começo a parte central da frente até a parte de trás, depois a parte lateral da esquerda, tá? No topo da cabeça, isso lembrando sempre a parte do topo, faço da frente até a parte de trás. E agora eu venho na parte da direita. Então eu venho pegando desde a primeira mecha, tá vendo? O próprio cabelo vai me mostrar o que é necessário cortar. Como eu já fiz a mecha central, vocês podem ver que eu seguro a mecha do cabelo, né? Levanto o dedo até a altura que eu quero cortar, preservando sempre o ângulo da própria cabeça dele. Então, você segurou a mecha de cabelo, é só levantar reto, tá? A altura que você quer cortar. Então, assim, dependendo do corte, você pode fazer um ângulo diferente, tá? Mas, via de regra, você sempre faz com o dedo reto, para não ter imperfeições, ok? Então é isso, galera. Já fizemos aquele corte ali. Dou aquela penteada para dar uma conferida. E esse é o resultado do nosso corte, galera. É isso aí. Depois eu só fiz um encaixezinho ali na barba dele. Lembrando que dessa vez ele não quis fazer a barba. Então, ó, é um cabelo, um high fade navalhado. Vocês podem observar que assim, ficou um trabalho totalmente limpo. Vocês podem ver que até a parte da nuca ali já limpei tudo. E se você gostou, queria pedir para você se inscrever no canal, compartilhar, deixar suas sugestões aí de conteúdo que estamos sempre postando. Valeu, muito obrigado!